Oi, meus queridos, eu sou Nilza Machado, diretora da Intersystem e da DTM Seg, e eu quero falar com vocês hoje sobre os próximos seminários que a Intersystem fechou com o Dr. Paulo Rogério, que é auditor da Receita Federal e autor de leis tão importantes como o NTEP, o FAP e os layouts de SST no E-Social. Eu super recomendo 3 seminários, são imperdíveis, levarão vocês ao próximo nível de conhecimento tão necessário para enfrentar as informações requeridas no E-Social. Nós precisamos mergulhar nesse universo de conhecimento que o Dr. Paulo nos oferece com tanta generosidade, disponibilidade e energia. Foi o que eu fiz nesses últimos meses, uma verdadeira imersão nessa obra do Dr. Paulo, nos livros, nos vídeos, né, em todo o material advindo dessa pessoa, né. E eu afirmo a vocês, o aprendizado foi um divisor de águas para esse momento de implantação do E-Social de SST. Como eu escrevi na minha última matéria da revista Proteção, que vai ser publicada em fevereiro de 2019, infelizmente nós temos uma lacuna de conhecimento que começa nas escolas, nos cursos de técnico de segurança, de engenheiro de segurança, e a conclusão que eu cheguei é que é preciso envolver o departamento jurídico das empresas para que a equipe de segurança entenda a forma correta de aplicação da legislação de SST, para não cometer erros, né, no envio das informações ao governo, que resultarão em multas. Então é muita gente preocupada apenas com a parte sistêmica, né, achando que o que tem vai colocar, vai mandar. Só que tem que ter muito estudo, muitas práticas têm que ser desconstruídas antes de chegar no momento de colocar a informação dentro de um sistema e mandar para o E-Social. O tempo é muito curto para tirar essa defasagem de conhecimento. Por isso, esses 3 seminários farão a complementação necessária. A gente preparou com muito cuidado esses conteúdos, essa sequência, esse roteiro separado em 3 seminários, né? Se inscrevam, mas venham assim, de mente aberta, para desaprender e aprender, né? Isso é assim o meu aconselhamento que eu usei para nós e que eu aconselho vocês também. Da mesma forma que no E-Social da folha de pagamento inúmeras práticas tiveram que ser desconstruídas, o mesmo acontecerá em SST. É inevitável. A gente só vai ter que escolher se a gente vai ser proativo ou se a gente vai esperar a nossa empresa ter multa, ter penalidade, para a gente entender que as práticas têm que ser desconstruídas e construídas exatamente como está na legislação. O E-Social não criou leis novas, é o entendimento do que está posto é que tem que ser estudado nesse momento. Como não tinha fiscalização, então cada um foi fazendo de uma forma. E nesse momento é preciso entender exatamente o que está na lei e colocar em prática, antes de colocar as informações no sistema e mandar para o E-Social. O primeiro seminário será no dia 16/3, sábado, aspectos tributários previdenciários da aposentadoria especial. Amigos, vocês não imaginam as descobertas que farão participando desse seminário. Venha desarmado a fim de mudar seu posicionamento, para entender que o documento que a empresa deve ter em mãos para as declarações no E-Social, na parte de aposentadoria especial, é o LTCAT. Esse é um exemplo que eu dou. Ele é uma declaração pericial e nesse documento só deve constar físico, químico, biológico e só deve constar os agentes nocivos do anexo 4 do decreto 3048. E que os agentes não têm limite de tolerância, não deve ser usado. Os que não têm limite de tolerância no anexo 4, não deve ser usado o limite de tolerância da NR15. Eu já antecipo isso para vocês, porque eu gostaria que vocês já viessem para cá preparados já, porque senão a gente coloca tanta resistência
que a gente acaba não entendendo o que o Dr. Paulo, a preciosidade do que o Dr. Paulo está ensinando para nós. Sendo exceções, nesse contexto do anexo 4, somente temperaturas anormais, é a única remissão para a NR15. E uma das práticas que tem que ser desconstruídas é essa. É só temperaturas anormais, não pode estender para o restante como todos fazem, né? E o ruído, que tem a remissão para NHO01. Venha entender que o LTCAT e demais documentos de SST devem ter a competência. Então toda a documentação de SST ela vai ser por competência, que é algo que ninguém pratica dessa forma, mas no E-Social será dessa forma. Venha entender isso, né? Nós vamos ter que ter histórico de versionamento e o responsável técnico em cada competência. Por quê? Porque a informação no E-Social ela é mensal, né? Então vem desarmado para entender tudo isso, né? Eu só estou antecipando algumas coisas que foram impactantes também para nós, para que vocês venham preparados, né? E eu já estudei muito isso, eu já esgotei, é igual na parte da Folha. Quando eu fui a campo divulgar isso, é porque eu mesma já tinha me convencido, o meu corpo técnico já tinha se convencido, né? E aí a gente foi em campo divulgar isso para os diretores, para os donos da empresa com relação às práticas de folha de pagamento. E agora eu vou me dedicar a fazer isso na parte do SST. Então esses 3 seminários, eles faz parte aí desse nosso plano de ação para divulgação de todas essas informações. Isso e muito mais você vai aprender nesse primeiro seminário. É um divisor de águas mesmo. No segundo seminário, que será no dia 13/4, também um sábado, nós teremos fatores de risco, ruído, calor e vibração. Então a gente concentrou esses 3 importantes e muito comuns, né, dentro das empresas para a gente tratar no dia 13/4, da engenharia ao direito, né, complementa aí o tema desse seminário. Então vem também, vem desconstruir o conhecimento sobre esses fatores e construir sobre novas bases de informações tão necessárias para as declarações do E-Social. Venha entender que essa declaração ela é mensal, ela é cruzada com informações da folha de pagamento, que podem resultar em não conformidades e recusa dos arquivos. Então não espera para descobrir isso na hora que você estiver mandando os arquivos de SST. Vem já obter esses conhecimentos. O que o idealizador desses arquivos, o autor de leis tão importantes, né, tem informação da origem das coisas e onde que tudo isso vai chegar. Então, é essa pessoa que a gente tem que ouvir em SST. Se o trabalhador fez horas extras, um exemplo aqui, esse acréscimo de exposição tem que ser considerado pela segurança do trabalho na hora de enviar as informações mensais do SST. Tudo é mensal no E-Social. O terceiro seminário será no dia 18 de maio, sábado também, e trata da novíssima matriz NTEP, atualização da tese criadora, também das 9 às 16. Esse é um seminário que eu aguardo ansiosamente, né? Segmentos, atividades que em 2007, quando foi publicada a primeira matriz, e entenderam os impactos do NTEP, estudaram os adoecimentos que o governo publicou, que eles tinham, e criaram ações e programas de redução de adoecimento. E aguardam aí 12 anos essa novíssima matriz de NTEP, para cruzar esses resultados alcançados na empresa versus essa nova matriz. Então, os quinais, os segmentos de atividade que realmente atuaram, né, é muito provável que vão ter boas notícias agora quando for publicada essa novíssima matriz, porque ela pode ter um intervalo de CIDs ou um conjunto de CIDs que, dependendo do que elas fizeram nesses anos, vão ser reduzidos agora. Já não vai ter NTEP, já não vai ter enquadramento de adoecimento
ocupacional. Então essa novíssima matriz é muito esperada. Já os segmentos que o sindicato não foi atuante, que as empresas não entenderam, né? Tem muita gente que ainda até hoje não entende a importância do NTEP, é muito provável que a situação de adoecimento piorou. Então a novíssima matriz vai piorar a situação. Eu participo de análise de várias empresas e eu fico impressionado de constatar no macrocosmo da matriz NTEP, que foca o adoecimento por KNAI, o mesmo que eu vejo no microcosmo da empresa. Né? Então é real, aquilo que é medido, né, como o Dr. Paulo sempre explica, que o método é censitário e coorte, quando a gente entende, eu já tive a possibilidade de ouvir dele a explicação a respeito de censitário e coorte, a gente entende a robustez do NTEP e a seriedade desse trabalho. Então, realmente, o que está no NTEP reflete o que acontece em cada segmento, né, o adoecimento do trabalhador alocado em cada segmento. Então, um exemplo, se o NTEP informa um adoecimento M65 a M75, CIDs, né, na faixa de M65 a M75, quando eu comparo com a realidade da empresa, eu vejo a mesma situação. Ou seja, é real aquilo. Aquilo que o banco de dados da Previdência apresenta, acontece dentro das empresas com aquele segmento. Por que que esse é o terceiro seminário? Por que que ele é tão importante quanto os outros, né? Ele vem fazer aí um fecho, né? Porque para chegar na declaração do E-Social, nós precisamos de critérios que sustentem a nossa decisão do que vai ser declarado ou não declarado. E conhecer com profundidade esse assunto do NTEP faz parte de um ponto de partida, né? Porque é o governo declarando que se a nossa empresa está no segmento, no KNAI tal, ela adoece em tais doenças, em tais CIDs, né? As doenças, os acidentes estão relacionados a riscos. Portanto, eu preciso conhecer muito bem isso para não dar um tiro no pé de dizer que eu não tenho quando, de fato, eu tenho aquele risco. Já que o adoecimento que já está declarado pelo governo consta aquele tipo de CID para o segmento da minha empresa. Então, é imprescindível, é urgente a gente entender tudo de NTEP. E conhecer a novíssima matriz vai ser sensacional, assim, a gente ter a oportunidade de conhecer. Ela vai ser publicada em revista científica para ser discutida no nível da sociedade, né? E na sequência deve ser publicada, né? Então a gente precisa conhecer os aspectos do NTEP e vamos ter a oportunidade de conhecer a novíssima matriz. O risco de enviar informações falsas é grave e maximizado pela fiscalização eletrônica, pela circularização da informação por inteligência artificial. Então nós precisamos ter segurança, e para ter segurança a gente só vai conseguir através do conhecimento, né? E é isso que esses 3 seminários trazem para as empresas, né? Para todas as pessoas que conseguirem participar. Eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês se interessarem e que nós possamos ter essa oportunidade de trazer o Dr. Paulo para apresentar esses conteúdos para nós. Para se inscrever e para ter mais informações, entre em contato no telefone 11 2102 4590 da Intersystem. Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela atenção.